No início do século XX, as leis que governavam o nosso universo pareciam sólidas como uma rocha. Mas em segredo, em cadernos como estes que vemos aqui, estava a começar uma revolução. Uma que estava prestes a reescrever tudo o que se pensava saber. E isto leva-nos à pergunta central, a pergunta que tirava o sono aos físicos daquela época. O que é que acontece quando as regras do universo, tal como as conhecemos, simplesmente deixam de funcionar? O nosso guia nesta investigação são estes cadernos. Há cerca de um século, páginas como estas começaram a encher-se de equações e rabiscos que, na verdade, estavam a documentar uma revolução científica. Pensem neles como se fossem o diário de um detetive, a desvendar um mistério cósmico, pista a pista. E a nossa história começa aqui, na primeira secção, uma fissura na física. O caso em questão era um problema aparentemente simples, mas que se revelou insolúvel, o mistério do corpo negro. Naquela altura, a regra era clara, inquestionável. Os físicos viam a energia como algo suave, contínuo. Imaginem uma onda a propagar-se na água, sem interrupções nem saltos. Era um facto estabelecido. E aqui está a primeira prova do crime, por assim dizer. A experiência do corpo negro que vemos aqui nestas notas era um autêntico quebra-cabeças. Quando os físicos usavam a teoria das ondas para prever a energia que ele emitia, os cálculos davam resultados completamente absurdos. Foi a primeira grande pista de que as regras do jogo estavam erradas. E é aqui que entramos na secção 2, a ideia de Planck. Confrontado com este mistério, o físico Max Planck propôs uma solução tão radical, um ato de puro desespero científico, que nem ele próprio queria acreditar nela. Então, em 1900, Planck fez uma sugestão ousadíssima. E se a energia não fosse uma onda suave e contínua? E se, em vez disso, via-se em pequenos pacotes, em porções distintas? Na altura, parecia só um truque matemático, uma forma de fazer as contas bater certo. Ele chamou a estes pacotes quanta. A palavra quantum refere-se exatamente a isso, uma porção de energia discreta, indivisível, a mais pequena unidade possível. De repente, a energia já não era um rio a fluir, mas sim uma chuva de gotículas individuais. E a sua fórmula, E igual a H nu, que vemos aqui em destaque, era a chave mestra. Basicamente, diz que a energia, o E, é igual a uma constante, H, a multiplicar pela frequência, nu. Isto significava que a energia só podia ser libertada em pacotes exatos, nem mais nem menos. E com esta ideia, o mistério do corpo negro estava resolvido. Mas seria apenas um truque? É aqui que entramos na secção 3, as balas de luz. Um jovem físico chamado Albert Einstein pegou nesta ideia radical de Planck e usou-a para provar o impossível. Havia outro caso por resolver, o efeito fotoelétrico. A pergunta era simples: como é que um feixe de luz consegue arrancar um eletrão de uma placa de metal? A teoria clássica das ondas? Não tinha qualquer resposta para isto. Este esboço simples, retirado das notas, captura o problema na perfeição. Vemos a luz a atingir a superfície metálica e um eletrão a ser ejetado. Se a luz fosse uma onda contínua, uma luz fraquinha devia, com o tempo, acumular energia suficiente para libertar um eletrão, mas não era isso que acontecia nas experiências. A solução de Einstein foi simplesmente genial. E se a luz não fosse uma onda, mas sim um fluxo de partículas? As notas descrevem isto de uma forma muito visual, dizendo que a luz se comporta como uma bala. Cada bala de luz, que hoje chamamos de fotão, transportava um quantum de energia de Planck. E este é o ponto-chave. Einstein pegou na ideia de Planck, que muitos consideravam um mero artifício matemático, e mostrou que era real. Os quanta não eram só uma abstração, eram partículas físicas, o fotão era uma coisa real. O caso estava a ganhar forma, mas a reviravolta mais chocante ainda estava para vir. Na secção 4, um jovem físico chamado Louis de Broglie fez a pergunta mais profunda de todas. Ora, reparem nesta simetria elegante. Do lado esquerdo, Einstein mostrou que as ondas de luz podem agir como partículas. Do lado direito, de Broglie vira a ideia ao contrário e pergunta: será que as partículas, como os eletrões, também podem agir como ondas? E ele não se limitou a perguntar.
Propôs esta equação P igual a H sobre lambda. Esta fórmula simples e bela ligava o mundo das partículas, através do seu momento, ao mundo das ondas, através do seu comprimento de onda. De um momento para o outro, tudo no universo tinha uma natureza dupla. Esta ideia era tão bizarra, tão contraintuitiva, que até o autor destas notas expressou o seu choque. Reparem na pergunta rabiscada: será que de Broglie estava errado? Isto mostra o quão revolucionário era este conceito. A matéria, as coisas de que somos feitos, também eram uma onda. E chegamos à nossa secção final, a nova realidade quântica. As pistas de Planck, Einstein e de Broglie juntaram-se e, de repente, pintaram uma imagem do universo que era, ao mesmo tempo, estranha, desconcertante e incrivelmente precisa. Este slide capta um momento histórico. Vemos as duas equações que definiram a física do século XX lado a lado. A equação quântica E igual a hν e a equação da relatividade E igual a mc². O mundo do muito pequeno e o mundo do muito grande, ali, juntos na mesma página. A conclusão de todo este mistério é um conceito chamado dualidade onda-partícula. É a ideia central, e sejamos honestos, a mais desconcertante da mecânica quântica. Tudo no universo, desde a luz aos eletrões, é simultaneamente uma partícula e uma onda. Então, quais são as novas regras da realidade? Primeiro, a energia não é contínua, vem em pacotes chamados quanta. Segundo, a luz, que se pensava ser uma onda, é também uma partícula. Terceiro, a matéria, que se pensava ser sólida, é também uma onda. E, por fim, a revelação mais estranha de todas. Na sua essência, o mundo quântico é governado pela probabilidade. No final, todas as pistas que pareciam contraditórias uniram-se. O mistério que começou com um simples corpo negro a brilhar estava resolvido. O resultado foi uma teoria da realidade totalmente nova e revolucionária, a mecânica quântica. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Se os próprios blocos de construção do nosso mundo não são coisas definidas, mas sim uma espécie de névoa de possibilidades até serem observados, o que é que isso nos diz sobre a natureza daquilo que é verdadeiramente real?